Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida, nós estamos falando com a missivista que queria ajudar o filho de uma amiga, né, que desde é espírita há bastante tempo, os filhos fizeram evangelho no lar, ela faz evangelho no lar, ela é de Juiz de Fora. E vocês se lembram, nós estávamos comentando sobre os efeitos de você ficar pensando em coisas negativas. Então, minha querida, se você conseguir conversar com este rapazinho, você pergunta para ele, como é que ele se sentiria se ele fosse o Corcunda de Notre Dame? Se ele fosse uma pessoa mutilada? Se ele vê uma pessoa mutilada, como é que ele se sentiria se ele fosse a pessoa mutilada? Vai fazendo com que ele se insira no papel de todos os seres deformados que ele tem na mente. E depois você pergunta como é que ele desejaria ardentemente ter um corpo perfeito, ser perfeito, ter o perfeito uso de todas as suas faculdades. E aí você explica para ele o que é a reencarnação. Você já diz por volta de 15 anos, já pode fazer isso. O que é a reencarnação e que tudo aquilo que a gente deseja para o outro, nós estamos trazendo para nós. Que a única maneira de não ser deformado é cuidar de ver a luz dos outros, ver as outras pessoas como perfeitas. Que é isto que Jesus quer dizer quando ele diz assim, se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será são. Mas se a luz dos teus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? E se ele fica tão fissurado, para usar o termo de gíria, em filmes de terror e em sites que tratam do mesmo assunto, ele não tem olhos de luz, porque ele está querendo ver o ruim. E Jesus diz assim, mas se a luz dos teus olhos forem trevas, a mesma coisa que dizer, mas se a luz dos teus olhos for para procurar deformidades nos seres humanos, Jesus diz, quão grandes serão essas trevas? Traduzindo, pode-se dizer, quão grandes serão as suas deformidades? Então, perguntar para ele como é que ele se sentiria se ele fosse deformado, se ele estivesse naquela situação. E dizer para ele que muitos seres têm uma estrutura psíquica tão terrível que se sentem bem em ver a deformidade dos outros. E explicar que os seres que assim vivem, que assim sentem, é porque eles vendo a deformidade dos outros, é como se eles vissem longe a deformidade deles. Eles estão projetando. Mas essa deformidade que eles estão vendo nos outros está dando satisfação, de certa forma, dá satisfação porque afasta o medo de que a deformidade que está na própria pessoa venha a se manifestar. É como se dissesse, olha, eu estou ali, ainda não estou aqui. Mas dizer para ele que tem uma razão de ser para ele pensar nisso, é porque na mente dele existe deformidade. E se ele não toma cuidado, aquilo que está na mente acaba se manifestando no corpo. E aí dizer, nós já falamos em alguns programas, que Deus é como se nos desse um binóculo e fiasse de muito longe, passa uma bandeira, né? Como se um sinal, olha, toma cuidado com isso. Se não toma cuidado, vem para mais perto. Não toma cuidado, vem para mais perto. Até que entra dentro da sua família. É alguém da família, põe você em contato com alguém que tem aquele problema que você tem que enfrentar em você. Você faz-se de cego e não toma conhecimento, não toma consciência, aí Deus põe no seu corpo. E no seu corpo, depois vai se manifestar de dentro para fora. Aí você não pode mais ver a coisa lá no mundo, você tem que ver em você. A deformidade vem para dentro. Agora, todos nós que estamos num planeta de provas e expiação, temos certas deformidades. Dizer para ele que ele tem esse apreço por essas deformidades do ser humano, porque ele quer lidar com as deformidades dele. E depois de lidar com as deformidades dele, ele quer lidar com as deformidades dos outros seres humanos. Aí é ele entrar naquilo que é a bandeira do Espiritismo, de que fora da caridade não há salvação. E a caridade para ele vai ser ele cuidar de lidar com essas deformidades. Como é que ele faz isso? Se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será são. Ele precisa começar a pensar em todas as deformidades que ele viu e vê na vida e transformá-las em perfeição, em luz. Mostrando, quando Deus diz assim, Deus é luz, vós sois Deus, então você também é luz. Vós sois deuses, aquilo que eu faço, vós fareis e ainda mais. Você tem poder.
Então, você precisa ver o outro como um ser de luz. Não ver a deformidade, mas ver a imagem de Deus, a imagem divina que está até no corcunda de Notre Dame, em qualquer pessoa deformada, numa criança Down, numa criança deficiente. Todos nós carregamos a essência divina. Ensiná-lo a ver a centelha divina. Começar a treiná-lo para ver a centelha divina. Então a mente dele tem que ir das trevas para a luz. Este é o desafio dele nesta vida. Agora nós vamos passar para o outro e-mail que nos é encaminhado. Nesse caso, o missivista diz que casos misteriosos poderiam ser desvendados através da ciência espírita. Será que casos misteriosos podem ser desvendados através da ciência espírita? Já há muitos registros a esse respeito. Ele diz assim: olá, doutor Adão, gostaria de saber se a ciência espírita não teria como ajudar a polícia a desvendar casos misteriosos como a morte de Elisa Samúdio. É de Adamantina, a pessoa que manda o e-mail. Olha, aí já não é bem a ciência espírita. Você está querendo, quer dizer, a ciência espírita você está chamando a mediunidade, a clarividência, isso que nós chamamos de ciência espírita. Mas ciência espírita é muito mais do que isso, tá? É bem mais do que isso. É claro que o espiritismo poderia ajudar a resolver. Aí você poderia perguntar, por que é que não se aplica a isto? Porque não é para isso que existe espiritismo. Não é para isto que é dada uma faculdade como de clarividência, como de você saber onde é que está uma determinada coisa, você fazer localizações. Não é para isto. Não é para encontrar tesouros, não é para punir ninguém. Por quê? Porque todos os espíritas, todos nós espíritas sabemos que qualquer pessoa que comete uma falta aqui, ela vai ter que se haver com isso. E é uma ilusão pensar que se pode escapar das leis dos homens, também pode se escapar da lei de Deus. A lei de Deus, como os espíritos disseram a Kardec, está escrita na consciência. E se está na consciência, tem uma testemunha principal que é você mesmo. E se você vê, e se Deus está em você, você não vai passar despercebido, nem vai ser tido como inocente. Ninguém pode fraudar a lei de Deus. Jesus disse assim, que é também como se fosse artigo da lei de Deus. Nenhum só tio passará, nenhum só jota passará da lei, até que tudo seja cumprido. Então, quem quer que faça um ato qualquer que seja criminoso, que seja contrário à lei dos homens, que muitas vezes também tenta copiar a lei de Deus, pode ficar impune perante a lei dos homens, mas não vai ficar impune perante a lei de Deus. Muitas vezes, há pessoas que são inocentes, que são punidas inocentemente aqui pela lei dos homens. Muitas vezes são pessoas que estão se encontrando com a lei de Deus, que tentaram fraudar no passado. E agora colhem exatamente aquilo que semearam. Então, é claro que o Espiritismo pode fazer isto. Há registros fantásticos, que eles não vão falar que é do Espiritismo, mas eles vão falar que é dessa sensibilidade espiritual. Médios americanos, principalmente os americanos, são muito dados a fazer essas coisas, né? Em alguns lugares, mas nas cidades mais provincianas, que alguns médios acabam desvendando mistérios extraordinários. Às vezes, desvendando não porque foram solicitados, mas a polícia às vezes recebe informações. Por que não investiga aqui, ali e acolá? Que alguém tem um sonho, alguém tem uma intuição, alguém tem como que uma espécie de aviso. E aí o que a polícia vai fazer? E encontra exatamente aquilo que foi dito. Às vezes acontece mais o seguinte: a própria pessoa vítima que está no plano espiritual, se ela ainda está meio centrada nas coisas materiais, ela pode dar intuições e pode interferir na investigação e fazer com que o culpado seja punido. Mas aí como se num processo de vingança. Se for um espírito mais ou menos superior, ele não vai andar atrás de fazer nenhuma vingança. Ele vai deixar simplesmente que as coisas dos homens sejam feitas pelos homens. E vai continuar a sua jornada a caminho da espiritualidade, desde que ele já está no plano espiritual, já não está mais aqui. Então, ele vai enfrentar a lei de Deus, ele vai enfrentar agora a lei de Deus, não a lei dos homens, mas numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Vamos ver qual o próximo e-mail que nos é dado agora. A pessoa diz
que passou por uma situação estranha e gostaria de saber o que aconteceu. Há mais ou menos 4 anos estava com uma tia doente. Não tínhamos muito contato, mas eu rezava por ela. Certo dia de madrugada acordei e lembrei que não tinha rezado por ela. Aí rezei por sua saúde e olhei para o relógio para ver que horas eram. Mais tarde, minha outra tia me ligou e informou o falecimento da tia Dita, exatamente aquela por quem deveria ter sido feitas as orações. Perguntei que horas havia ocorrido a passagem e era exatamente aquela na qual eu tinha feito minhas orações. O fato passou. Entretanto, recentemente, tinha uma amiga que estava com o sogro muito doente. Eu não o conhecia. Comentei com meu marido e resolvemos rezar por ele. Sempre, quando fazíamos o evangelho no lar, pedimos que nosso mentor espiritual levasse até o mentor espiritual dele uma mensagem de consolação. Certo dia acordei de novo no meio da noite e lembrei-me de que não havia rezado por ele. Fiz as orações e dormi. No dia seguinte, quando fui trabalhar, recebi a notícia de seu falecimento e foi exatamente na hora em que eu rezava por ele. Gostaria que o senhor me dissesse o que ocorreu, pois é uma situação um tanto quanto diferente. Um grande abraço e que a luz de Jesus o ilumine sempre. Minha querida, o que acontece é a Valquíria, ela é de Franca, São Paulo. Valquíria, será que é a Valquíria de Franca que a gente conhece? Valquíria, acontece uma coisa interessante. Comigo já aconteceu muitas vezes, né? Eu estava na clínica trabalhando e, de repente, vinha um desgaste sem tamanho. Às vezes, no trabalho de consultório dá isto, né? Vem um desgaste que é como se a gente não se aguentasse de pé. Por causa dos casos que a gente atende, às vezes vem coisas tão pesadas, né? Não me aguentasse de pé. Então, eu dava uma ordem na secretaria dizendo, eu preciso de 10 minutos para descansar. E aí era eu que deitava no divã, numa poltrona, né? E normalmente desdobrava, é como se desmaiasse. O que acontecia é que o telefone não tocava, muitas vezes o outro cliente faltava e ficava um silêncio total na clínica. E passado algum tempo, né, quando eu acordava, dentro de alguns minutos recebia um telefonema. Uma pessoa querida havia desencarnado. Então, muitas vezes aconteceu isso, de eu estar trabalhando e tal, e ter que parar, é como se tudo parasse, e eu saísse do corpo. E descobri que cada vez que isso acontecia, alguém estava morrendo, e depois as pessoas diziam que tinha sonhado e tal, né? Como se eu estivesse participando do desencarne de alguém. Agora já não acontece mais isto. O tempo passa, você vai se treinando, fica diferente, mas eu sinto, ainda dá para sentir, nossa, está acontecendo alguma coisa com essa vibração que está agora, as energias nossas estão sendo usadas para beneficiar alguém. E esse alguém é sempre uma pessoa que tem um relacionamento conosco. Uma pessoa que está numa situação difícil. E quantas vezes isso já aconteceu, né? Nós agora já até sentimos isso. E na hora que está pensando em morrer, sente que vai morrer, pensa assim, a Valquíria saberia o que vai acontecer agora. Se eu estivesse no lugar da Valquíria ou a Valquíria estivesse no meu lugar, ela iria me ajudar. Se eu estivesse no lugar do Adão, ou se o Adão estivesse aqui, ele poderia até me dizer o que vai acontecer. É como se essas pessoas queridas nos chamassem para o apoio naquele momento. E então, é claro, se nós estamos presentes, nós não vamos fazer nada para impedir ou qualquer coisa, mas simplesmente para dar o apoio de que aquela pessoa precisa. Agora, eu já não preciso mais dormir, porque se acontece, se há a percepção, é apenas uns instantes de fechar os olhos, às vezes até sem fechar os olhos, dependendo das circunstâncias. Às vezes a gente está no meio de uma reunião, no meio de uma palestra, e sente isso. Então, é só direcionar o pensamento, como que dizendo, Senhor, faze com que a pessoa que esteja nesta situação e que esteja pedindo, e que esteja solicitando, que ela possa ser ajudada, que possa receber toda a energia necessária. Agora, no seu caso, Valquíria,
A diferença entre a primeira situação e a segunda é que na primeira você disse, você não rezou e a pessoa morreu na hora que você devia estar rezando. Mas você já tinha feito tantas e tantas orações, não se preocupe com isso. A segunda, a pessoa morreu na hora que você estava rezando. No primeiro caso, a pessoa precisava de você. No segundo caso, a pessoa precisava das suas preces. Você fez as preces. Mas, de qualquer forma, você pensou nesses seres que eram os seus amigos. E você os ajudou. Que Deus te abençoe também com muita luz. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.